E recentemente São Paulo emprestou o Patrick Lanza pro Juventude, né? O lateral esquerdo ficará lá no Rio Grande do Sul até o final dessa temporada, com o Juventude pagando 100% do salário do atleta. São Paulo também emprestou o Jandrei para eles, tá emprestando também o Ibali, que ainda não foi anunciado o que deve acontecer nos próximos dias. Neste momento, para a lateral esquerda, o elenco do São Paulo conta com o Enzo Dias e o Wendel, né? O Wendel que tá voltando de lesão, assim como o Enzo Dias também, né? O Enzo Dias teve problema, acho que no quadril e tal, foi até pra Argentina pra se recuperar e esperamos que já na pré-temporada ele esteja à disposição, ele esteja apto, né? Por enquanto, não há negociação do São Paulo por um novo lateral esquerdo no mercado. Como eu já falei antes aqui, o Nicolas deve ser promovido ao elenco principal. O jovem lateral esquerdo de 18 anos é uma das grandes promessas das categorias de base de Cotia. Chegou a participar já de um intercâmbio lá no Stuttgart da Alemanha, naquela parceria que o São Paulo fez com o clube alemão, que tem como intermediário Douglas Schwartzmann, o Jack. Então é bom ficar de olho nessa situação. Tudo que envolve o Douglas Schwartzmann, rapaziada, a Polícia Civil, o Ministério Público deveria já tá vendo tudo. Tem o nome do Douglas Schwartzmann? Vai lá e vê o que tem ali. Porque, ó, coisa boa não tem. Certo? Tudo fede. Quando você fala Douglas Schwartzmann, fede. Cheira mal. Continuando aqui, o Nicolas ele é monitorado aí já há um bom tempo pelo Barcelona, mas também desperta o interesse de outros clubes do futebol europeu, clubes da Espanha, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, né? Segundo o Globoesporte.com, o Nicolas deve ser mesmo a terceira opção para a lateral esquerda do São Paulo durante a temporada 2026. É provável que ele jogue a Copinha, né? Tem 18 anos, ainda tem que jogar a Copinha, né? E aí depois da Copinha ele integra o elenco principal. O Nicolas realmente é muito melhor do que o Patrick Lanza, né? E não é pouco não. Embora o Patrick Lanza tenha acumulado convocações para a seleção brasileira, mas o Nicolas é muito mais talentoso. O Patrick Lanza é um bom jogador, mas infelizmente não rendeu, assim como várias outras promessas da base não rende no time principal. E isso é muito comum, né? Quanto ao Nicolas, ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2029, multa rescisória avaliada em 60 milhões de euros, né? Além do Barcelona, outros clubes da Europa também têm interesse no jogador. A tendência é que com jogos no time principal, no time profissional, além da Copinha, né? Se ele se destacar na Copinha, as sondagens que já acontecem passará a esquentar ainda mais e quem sabe se tornarão propostas oficiais pelo jogador, né? Olho no Nicolas aí, rapaziada. Em 2026, mal começou e Júlio Casares já está se cagando, né? O presidente tricolor está marcando algumas reuniões com um grupo de conselheiros, alguns grupos de conselheiros do clube. A intenção de Casares é tentar recuperar ali o seu prestígio político, que ele acabou perdendo com tantos escândalos no São Paulo recentemente, né? Bom, essa é uma ofensiva política nos bastidores do clube, como aponta o All Sport, ofensiva que acontece em meio, né, ao avanço do impeachment, do processo de impeachment do próprio Casares. Casares quer se reunir com alguns conselheiros para esclarecer os fatos. Dia 12 de janeiro terá marcada, a data prevista para uma reunião no Conselho Consultivo para avaliar essa questão do impeachment do Casares, né? O Conselho Consultivo ele não tem poder de voto, de veto, de nada, ele só analisa mesmo o tema, tá? Porém, antes dessa data, o Casares tem uma reunião agendada com 6 grupos políticos do clube, né, que compõem ali o que é chamado de coalizão, que é um monte de grupo político do São Paulo, né, no caso 6, que se uniram para eleger o Júlio Casares, para defender também os próprios interesses. A gente não pode esquecer disso, né? Sabe-se que boa parte desses conselheiros, pelo menos 20 conselheiros desse grupo de coalizão, eles estão propensos a votar a favor do impeachment de Júlio Casares. Ainda na primeira semana deste mês deve acontecer essa reunião, conhecendo de longe os bastidores do São Paulo como a gente conhece, de longe ali, bem afastadinho mesmo, é quase que improvável que o Casares será impeachado, né? A não ser que a investigação da Polícia Civil aponte e mostre algo realmente de concreto que ligue o Casares, né, que tenha o envolvimento do Casares, que mostre o envolvimento do Casares nesses esquemas todos que estão sendo noticiados, que está sendo investigado e coisa do tipo, né? Por exemplo, se o Casares tiver envolvimento na questão do camarote, na questão de desvio de dinheiro, né? Se realmente ele tiver envolvimento, né, de fato, aí pode ser que role o impeachment, né? Caso contrário, os caras vão passar o pano e já era, porque os caras já fizeram isso com o Jack, imagina com o Casares, né? Enquanto isso,
o blogueirinho ali vai tentando realmente recuperar o seu prestígio político no clube. O São Paulo está tranquilo quanto ao futuro de Marcos Antônio, que começou a movimentar o mercado da bola, né? O meio-campista tratado como peça fundamental para o elenco do São Paulo nessa temporada. E a ESPN confirmou que aquilo que eu falei para vocês nos últimos dias, que o São Paulo comunicou a Lazio a intenção de comprar o Marcos Antônio em definitivo, confirmou que vai comprar, né? Por conta disso, o São Paulo não teme a saída do atleta para outro clube no mercado antes do fim do contrato. O passe do jogador está fixado em 4 milhões de euros, 26 milhões e 200 mil reais na cotação atual. O Flamengo tá louco para tentar contratar o Marcos Leonardo, o Marcos Antônio. Marcos Leonardo também eles queriam, né? Mas dificilmente vão conseguir, apesar de ter grana para isso. Mas só que a saída de Marcos Antônio hoje, no tricolor, nos bastidores, é completamente descartada. O clube carioca até pode fazer uma proposta diretamente para o clube do Morumbi, pelo jogador e tal. Contudo, a diretoria São Paulina não quer negociar o que é um de seus principais, o que foi de um de seus principais jogadores na última temporada, né, rapaziada? O São Paulo está seguro da permanência do Marcos Antônio no clube, e mesmo que o Flamengo faça uma proposta direta ao tricolor, a intenção, pelo menos inicialmente, é que não vai negociar, pelo menos não por agora. Hoje o valor de mercado do Marcos Antônio é de 8 milhões de euros, mais ou menos. O dobro do que o São Paulo vai pagar por ele para comprá-lo em definitivo, né? Um dirigente do clube disse recentemente que o São Paulo não vai vender o Marcos Antônio no mercado por menos de 10 milhões de euros. E segundo o Vene Casagrande, o São Paulo já comprou o Marcos Antônio em definitivo, então fiquemos tranquilos aí porque o Marcos Antônio fica no Morumbi, ao menos nessa temporada, né? Ele está emprestado até junho deste ano, mas São Paulo já deixou bem claro que vai comprar em definitivo e já era, beleza? O pagamento pela compra de Marcos Antônio será feito em 3 parcelas, tá? A primeira prevista para 2026, a segunda para 2027 e a terceira para 2028, né? Aí vocês fazem as contas aí de quanto vai dar por ano aí, porque de matemática eu sou meio ruinzinho, tá, rapaziada? Enfim, o São Paulo já acertou a contratação de Danielzinho, jogador do ex-Mirassol, né, que tava livre no mercado. O Mirassol até tentou renovar o contrato depois que viu que o São Paulo tava negociando a contratação, mas por questão de responsabilidade financeira, e aí sim não fica só no discurso, aí o Mirassol agiu com responsabilidade financeira, não foi igual o blogueirinho que fala que a gente tem que ter austeridade financeira, mas sai gastando aí pra arrodo, né, rapaziada? O Mirassol não tinha como oferecer 2 anos de contrato com o salário que o Danielzinho queria e acabou que não conseguiu renovar, deixou para o São Paulo, mesmo São Paulo contratou e anunciou. Ele que vem aí para ser uma opção a Marcos Antônio na temporada, com vários jogos, precisa de jogadores mesmo com as características, já era um desejo da diretoria São Paulina, mas o Danielzinho também pode fazer dupla com o Marcos Antônio no meio de campo, por que não? Agora o clube do Morumbi contratou outro atleta do Mirassol e os torcedores estão aí nas redes sociais dizendo que o São Paulo quer montar uma filial do Mirassol, né? O São Paulo assinou um pré-contrato com o Lucas Ramon, lateral direito aí, tem contrato com o Mirassol até 5 de maio deste ano, mas o São Paulo já comunicou o Mirassol sobre a negociação direta com o atleta. Além disso, também sinalizou ao clube do interior o desejo de ter o jogador já de imediato, ainda nessa janela de transferências. Nos bastidores, o tricolor acredita que terá Lucas Ramon já à disposição na estreia do Campeonato Paulista, né? Mas o Mirassol, rapaziada, quer uma compensação financeira para liberar o atleta antecipadamente. Lucas Ramon assinará um contrato com o São Paulo de 2 temporadas. Pode confirmar já, rapaziada, pode comemorar, eu acho que dá para dizer assim. O Lucas Ramon é o mais novo reforço do São Paulo, né? O único anunciado oficialmente foi o Danielzinho, né, até aqui. Mas o tricolor já fechou com o Carlos Coronel, goleiro de 28 anos, 1,92 m de altura. E agora fecha também com o Lucas Ramon. O clube do Morumbi tem outros dois acertos, acordos verbais com atletas como pelo Alan do Flamengo e com Gaston Ávila do Ajax. Mas esses dois ainda aí, falta os aceites, né, dos seus respectivos clubes para um avanço maior, para realmente conseguir fechar a contratação, porque o São Paulo tem acordo verbal com o staff de Alan, com o staff de Gaston Ávila, só que os acertos com o Flamengo, com o Ajax, ainda não foi fechado, tá, rapaziada? Enfim, mas você gostou da contratação aí de Lucas Ramon? Acha um bom reforço pro São Paulo? Vai dar certo? Você acha que ele vem para ser titular, para ser reserva ali do Cedric? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se o Mirassol não liberar agora, o Lucas Ramon ele chega a partir de maio
como um agente livre, então ele pode ser inscrito normalmente, mesmo com a janela de transferências fechada, tá? Mas pode confirmar, pode cravar, Lucas Ramon é do São Paulo. Resta saber se ele chega agora para essa janela ou se ele vai chegar apenas a partir de maio, quando ele fica livre no mercado, tá? São Paulo começa a negociar, coloca também opções de jogadores do atual elenco para ser usados como moeda de troca. Vamos ver o que o Mirassol vai fazer aí para negociar um jogador de 31 anos, tá? Não é que o São Paulo tá contratando um jogador novo aí, pensando em revenda futura. Não, é um jogador de 31 anos, em fim de contrato, e o Mirassol ainda quer compensação financeira, vai tá fazendo jogo duro. Por quê? Porque tem gestão. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E aí, dessas saídas que a gente estava comentando aqui, uma informação que eu trouxe hoje mais cedo no UOL também, né, que foi antecipada pela Rádio Caxias, é sobre o Ibali, volante de Senegal, de 22 anos, que tem empréstimo encaminhado, adivinha para onde? Juventude. Mais um empréstimo aí, eles que já contrataram por empréstimo essa janela, Jandrei e Patrick Lanza, agora encaminharam o Ibali, jogador de 22 anos, fora dos planos aí do São Paulo. Ele tem contrato até o fim de 2027, está fora dos planos para a próxima temporada e tem esse empréstimo muito encaminhado aí por detalhes de jogar no Juventude. Vai jogar uma Série B, Gauchão Série A. Ele teve por empréstimo na Inter de Limeira e no Retrô. Eu acho que é o melhor dos empréstimos, né, Fê? Que ele vai passar aí nos últimos anos. Ele no Retrô conseguiu jogar até, depois saiu. Ele na Inter de Limeira ali teve uma passagem mais discreta, mas ele nunca foi um cara que foi mal avaliado nesses empréstimos, né? Eu sou da seguinte opinião, Fê. Para mim, o São Paulo tem tanta dificuldade física que o Iba, ele ia acabar jogando algum jogo ou outro, né? Então, eu acho que seria descartável ter ele no elenco. Agora, tendo essa possibilidade de empréstimo, aí eu já acho interessante. Série B, a gente espera que ele jogue, né? Que ele possa desempenhar. Ele tinha a possibilidade de ir para o Caxias em 2025, esse ano, né? Tinha a possibilidade aí os últimos meses de ir para o Caxias, não conseguiram avançar. E aí surge o Juventude também do Sul, mas esse jogando Série B, com um time que tem boas condições de ir para a Série A. Então, acho que o empréstimo é bem interessante para que ele possa desempenhar, que a gente possa conhecer um pouco mais, apesar de não entender. Eu vou lembrar aqui de um jogo, Fê, e aí até desculpa me alongar, que foi a minha pergunta para o Zubeldia até na coletiva, porque o São Paulo contra o Vasco, quando perdeu aquele jogo, acho que foi 3-0 lá em São Januário, 3-1, não lembro, né, foi um jogo muito ruim do São Paulo, ele não tinha nenhum volante no banco. E o Ibali estava treinando com o grupo. Ele não foi relacionado por uma escolha, né? E aí eu fiz até a pergunta, ele falou que foi uma escolha técnica, de fato, tudo mais, mas ali já me gerou uma estranheza, porque o Iba, cara, uma coisa é você ter, assim, 15 volantes e você escolher não levar um. Mas o São Paulo jogou naquele jogo com, acho que foi o Galopo improvisado, sem volante no banco, e nem cogitaram levar o Ibali. Então, acho que, não sei, talvez a avaliação interna... talvez ele não tinha nível, né? De acordo com essa avaliação. Então, esse empréstimo para o Juventude vai ser interessante para a gente poder também ter uma real dimensão do que ele poderia entregar para o São Paulo, Fê. E, Gabi, eu acho que é importante porque eu acho que, cara, vou ser bem sincero, eu não acompanhei a Inter de Limeira no Campeonato Paulista, não acompanhei a Inter de Limeira na Série D do Campeonato Brasileiro, mas para mim mostra uma leve evolução. Você sair de um time que foi rebaixado do Campeonato Paulista e que estava disputando a Série D, que vai agora para a Série C, para ir para um time de Série B, para mim, mostra uma mínima evolução. Eu acho que isso é bem claro. E na Série B, eu acho que a gente pode ter um pouco mais de contato. Ver como ele está saindo, ver como ele está atuando, ver como se sai, num torneio com um pouco mais de pressão, num time com mais pressão. A gente estava falando do Patrick sair do São Paulo para o Juventude, que tem uma pressão menor. O Ibali sair da Inter de Limeira, que era onde ele estava emprestado, para o Juventude, aumenta a pressão, é uma situação diferente. Então, cara, a gente tem um pouco mais de contato, tá numa segunda divisão, tá num time que, eventualmente, acho que o Juventude muito provavelmente vai brigar por acesso, brigar por título, talvez, quem sabe, de série B. Eu acho que é importante. Será que ele vai ser titular? Se ele for titular, vamos ver como o Ibali tá saindo, ver como ele tá indo. Perguntar para colegas que acompanham o Juventude como que ele está saindo, eu acho que é uma evolução. Aumenta a pressão, aumenta o nível de atuação e, eventualmente, você aumenta a sua evolução. Eu acho que ele pode evoluir sim no Juventude. É o mesmo caso do Patrick. Não tinha nível para jogar no São Paulo,
vai para um time de menor expressão, de menor pressão. O Ibali, ele talvez tenha andado para trás 4 casas. Ele foi para a Série D, ali jogar o Paulista pela Inter de Limeira. Agora ele anda 2. E aí, talvez, abra margem para uma evolução. Eu acho que é importante, sim, esse empréstimo. E eu fico feliz porque entendo que tem, talvez, uma leve evolução do Ibali, de sair de um time que briga por rebaixamento no campeonato estadual para um time que vai brigar por, pelo menos, acesso na segunda divisão do futebol brasileiro. Acho que ele pode, talvez, evoluir, melhorar. E aí, quem sabe, em 2026 ele tem alguma chance em estadual, se for bem, entrar na rotação do elenco, Gabi. Que tá pegando. E aí o São Paulo é aquilo, né, gente? Como o São Paulo é um clube endividado, ninguém quer jogar no São Paulo, um clube caloteiro, e agora o clube que sofre Transerban e agora tá num mar de lama de tanta imundície que tem lá dentro. Quando vai negociar com o jogador, oferece 30 anos de contrato, que nem aconteceu com o TAP agora, né? Que tem contrato até 2029. Por que eu sou contra? Porque o cara se acomoda. O cara se acomoda, gente. Tem 3 anos de contrato aí, vou me acomodar, me encosta aqui, tô ganhando o meu. E lembra o que aconteceu com o Oscar? O Oscar foi isso. Ninguém queria, todo mundo queria dar 1 ano de contrato pro Oscar. Que jogador velho, jogador que chega lá da China, sem preparo físico nenhum, a gente viu, né? Sem preparo físico nenhum. O único clube que aceitou 3 anos de contrato foi o São Paulo, por isso que ele veio pro São Paulo. Então, o plano era o Vitinho do Botafogo, só que o Vitinho falou que não quer jogar no São Paulo. Ele já avisou o São Paulo que não quer jogar. Por essas e outras, por esses motivos que eu falo pra você, né? Ninguém quer jogar no São Paulo. É muito complicado jogar no São Paulo, é muito complicado você querer jogar no São Paulo. Isso a gente vem sofrendo, não é de agora. Essa gestão afundou de vez o clube, essa gestão do pior presidente da história afundou o São Paulo. O São Paulo já estava com a água por aqui, com esse presidente aí, o São Paulo mergulhou na lama, agora na lama, na dívida, na pobreza, na imundice. E agora, já era difícil você negociar com o jogador para trazer jogador para São Paulo. Porque não é mais aquela coisa, né? Vou jogar no São Paulo, esse clube gigante, protagonista do futebol brasileiro. Não é mais. O jogador vem porque vem com salário alto, ou vem com um monte de promessa, ou vem com um contrato longo, esses cabeça de bagre aí, fim de carreira, que vem do exterior, aí, tipo o Cedric, que vem do exterior, aí você faz um contrato longo com o cara ganha uma fortuna, aí é o jeito que esses caras se encontraram para negociar com o jogador, para o jogador vir para o São Paulo. Então esse que é o grande problema, e a gente vai sofrer muito nessa janela de transferência, a gente vai sofrer demais, porque justamente por essa dificuldade. Então você não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para negociar, não tem. O que o São Paulo até inclusive pode fazer com esse Lucas Ramon aí é incluir jogador. Eu acho que a gente já conversou isso aqui algumas vezes, e vocês concordaram comigo. Num clube falido, num clube que não tem dinheiro pra nada, você tem que usar os jogadores, esses acomodados aí, esses encostados que estão aí, porque no São Paulo tem um monte de jogador acomodado, gente. Tem um monte de jogador que não tá nem aí. Um monte de jogador que nem recebe, então também não vai se preocupar muito em correr. No São Paulo tem jogador gordo, que engorda e tem que tomar monjauro falso pra emagrecer. Então inclui esses caras na negociação. Esses caras aí em outros clubes, eles podem até render. O problema é que nos outros clubes eles vão ser cobrados, né? Nos outros clubes eles vão ser cobrados. Eu vou lembrar pra você um caso muito claro que você vai lembrar. Lembra do Cheddar, que parecia uma porpeta? Lembra? Com aquela barriga desse tamanho? Que ele chegou gordo, ficou 2 anos ganhando 700 mil, São Paulo ainda deve pra ele. Foi embora gordo, depois de 2 anos e 11 gols. Um mês se passou, ele foi pro Criciúma para ganhar 1/3 do que ele ganhava no São Paulo, 1/10 do que ele ganhava no São Paulo. Depois de um mês ele tava mais magro que o Nestor. Vocês lembram disso? Porque o cara vai para outro clube que tem cobrança, Então, eu tenho certeza que o Cheddar chegou no Criciúma e falaram para ele: ô Cheddar, vai perder essa pança aí, filhão. Você tá gordo, você é jogador de futebol, filho. Você tem que perder essa barriga aí. E o cara emagreceu. Vocês lembram? Eu postei até uma foto no Instagram. Ele no São Paulo, durante uma execução do hino nacional num jogo, a barriga dele, a camiseta do São Paulo marcava a pança dele, e aí eu coloquei do lado a foto dele no Criciúma 30 dias depois que ele saiu do São Paulo. Tava mais magro que o Nestor. Então, o jogador tem que ser cobrado, mas aí coloca esses caras na negociação. Tem um monte de encostado aí no São Paulo, um monte de cabeça de bagre. Se você pentear o cabelo deles bonitinho e apresentar para outro clube aceita.
Eu acho que tem que fazer isso, não tem outra saída, tem que fazer isso. Bom, vamos lá, gente, vamos falar dessa história do Casares aí. Olha só, passou lá a assinatura, os caras colheram no sufoco 57 assinaturas das 200 e poucas. E agora, o que o Casares está fazendo? Ele está começando a se articular para se manter no poder. O que é se articular? É marcar reunião com os conselheiros, com o grupo de conselheiros lá que mantém a base de apoio dele. Isso faz parte do jogo político, só que no São Paulo é politicagem, né? É sujeira, né? E aí, ele tá marcando, porque assim, agora o tempo vai passando, né? Férias, final de ano, aí daqui a pouco começam os campeonatos, esse assunto vai ficando meio esquecido, aí daqui a pouco tem outra polêmica aí, daqui a pouco tem uma contratação, suposta bomba, isso vai sendo esquecido. Não só pela torcida, isso vai sendo esquecido lá dentro do clube também. Vai perdendo força, denúncia, mas ele não é tão ruim assim, vai, né? E a gente sabe como é que funcionam esses conselheiros do São Paulo aí, a gente sabe. Os mesmos que foram pra Disney no ano passado, lembra? Passear lá, os 80 que foram pra lá, a delegação do São Paulo tinha 80 pessoas, são esses mesmos conselheiros aí. E aí ele tá se articulando, tá marcando reunião com esses grupos pra tentar diminuir o prejuízo dessa gestão imoral e indecente dele que destruiu o clube. E aí o que eu fico me perguntando, porque eu falei pra vocês, no São Paulo de hoje eu desconfio de tudo, absolutamente tudo. Como é que vai ser essa reunião aí? Vai chegar e falar, tem uma viagenzinha aí pra Disney, quem sabe, né, no ano que vem. Vai fazer promessa, vai prometer cargo. Tô perguntando, não tô acusando ninguém, tô perguntando. Vai prometer cargo, vai fazer o quê? Ou vai só se explicar e tentar convencer essas pessoas que não tem nada, que ele não sabia de nada, de toda a imundice que rola lá, ele não sabia de nada. Ele envolve o filho dele, a ex-mulher dele, mas ele não sabe de nada. Ele vai tentar convencer? Então, gente, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Nesse momento do São Paulo, é a hora que a gente tem que ficar de olho. É a hora que a gente tem que ficar de olho. Mais do que nunca, o torcedor do São Paulo tem que ficar de olho nesses conselheiros aí, porque vocês são conselheiros do São Paulo, tem 20 milhões de torcedores. Vocês têm que aguentar o rojão. Não é só privilégio e benefício, vocês têm que aguentar o rojão. Então a torcida vai ficar de olho como é que vai ser o comportamento dessas reuniões, o que vai acontecer, se tiver que apresentar mais conselheiros mostrando vontade que ele seja impeachmentado, que ele saia. É agora que a gente tem que ficar de olho. Porque no São Paulo já existe essa tendência muito forte de ser tudo jogado por baixo do tapete, como aconteceu em 2014. Já existe essa tendência. Porque tá todo mundo, né, envolvido. É um grupo, né? Não é um que é dissidente, outro que não gosta. É todo mundo, é o mesmo grupo. Então, já existe essa tendência. Agora, a gente tem que ficar muito de olho. Porque senão, gente, daqui 2 meses, ninguém fala mais nada, não acontece nada, ninguém é punido, daqui a pouco o Schwartzman volta, daqui a pouco a Mara volta, daqui a pouco tá todo mundo... O filho dele tá vendendo camarote para fazer propaganda de concessionária, não vai mudar nada. Então a gente tem que ficar de olho mais do que nunca. E como eu falei pra vocês, ele não vai largar o osso, gente. Ele não vai largar o osso. Ele não vai perder, ele não quer perder essa boquinha aí de jeito nenhum. Então ele não vai renunciar, ele não vai admitir, ele não vai. Ele vai brigar com tudo. Em vez de ele estar preocupado com... Porque agora... O presidente do São Paulo devia estar preocupado em contratar jogador, em fazer planejamento para 2026, já ajudando o treinador, procurando o jogador no mercado. Não, ele está preocupado em se defender. Já contratou aquele advogado caríssimo lá e agora a preocupação dele é se manter no poder, articulando, fazendo essas articulações políticas para conversar com os conselheiros que ainda não conseguiram se convencer que ele é o pior presidente da história do clube.